O Brasil teve nessa quinta-feira a estreia de Carlo Ancelotti como treinador, em um empate sem gols contra o Equador em Guayaquil. O italiano foi muito bem recebido aqui no Brasil e é o mais gabaritado possível para a seleção, porém pelo que temos visto nos últimos 3 anos ele terá um trabalho muito difícil a fazer, mesmo tendo todas as condições para isso. E falando em estreia, no vídeo de hoje vamos falar sobre como foi a de cada treinador do Brasil nesse século, em que os resultados foram diversos, mas você se lembra de cada uma dessas partidas? Vamos ver isso agora. Só para deixar claro que eu vou fazer isso em ordem cronológica, mas antes eu quero falar dessa estreia do Ancelotti. E não tem como criticar ele por nada, tá? Ele acabou de chegar, não teve nem tempo de treino e nem de implantar nenhuma ideia. Mas sim, eu tenho que criticar a postura dos nossos jogadores, que já vem de muito tempo. Durante a semana, o recado que foi passado é que não era para ter mais desculpa, e mesmo que a gente não ia ver nenhuma revolução pensando em tática, pelo menos mais vontade teria. Mas a gente não viu nem isso e o jogo foi horrível, e deu até sono de assistir. E tá começando a dar a impressão que esses jogadores sim não têm personalidade, podem ir bem pelos seus clubes, mas pela seleção não conseguem fazer nada, e não tem coragem também. Só olhar os números, o expected goals do Brasil foi menor do que do Equador, e a gente só deu 3 finalizações no total, sendo apenas 2 no gol. E pô, não dá pra você ser a seleção brasileira e dar só 2 chutes no gol, me desculpe. E isso é uma opinião minha, tá? Mas o Brasil não chuta de fora da área, sempre que fica próximo da hora tenta rondar pra fazer um cruzamento pra trás e chegar finalizando, mas isso nunca acontece, e parece que toda hora quer entrar e fazer gol com bola e tudo. Tipo o Wanderson nesse lance, gol aberto e ele decidiu que não ia chutar. E eu também posso estender essa crítica para algumas atuações de alguns caras em específico. Só para lembrar que eu nem tô falando sobre o jogo de ontem, até porque foi o primeiro jogo de Ancelotti, uma situação totalmente atípica. Mas sim porque desde a Copa de 2022, esses jogadores não estão atuando e não estão performando. Bruno Guimarães parece ter chances infinitas. Eu nem sei quantos jogos ele tem pela seleção, mas não consigo citar em um que ele foi bem. Sempre não fede nem cheira. Podia dar o exemplo de Richarlison, que também não fez uma boa partida, mas quero pelo menos ressaltar o zagueiro Alex Sandro, que apesar de não significar nada por ser seu primeiro jogo pelo Brasil, até que foi bem. E você pode até não gostar do Neymar e achar que ele tá acabado, mas temos que concordar que pelo menos incomodado com os resultados, ele ficava. Como eu disse, o Ancelotti tem muito trabalho a fazer, principalmente para mudar o brilho desses caras, e falta um ano para a Copa do Mundo, então eu espero que ele consiga fazer isso. Mas agora vamos falar sobre o que eu quero fazer nesse vídeo, que é falar sobre as estreias de cada treinador da seleção brasileira no século XXI. Felipão assumiu o Brasil em 2001 depois de comandar o Cruzeiro, restando pouco para a Copa do Mundo, e a sua primeira partida foi contra o Uruguai fora de casa, sendo que o Brasil já acumulava 3 derrotas nas eliminatórias, e a crise estava instaurada. E se pelo menos você for um cara supersticioso, pelo menos no passado dá para se apegar. Se liga. No início das eliminatórias, quem estava no comando era Vanderlei Luxemburgo, que tendo inclusive alguns problemas com Romário, fez uma qualificatória conturbada, e após a queda nos Jogos Olímpicos de 2000, aconteceu sua demissão. Quem o substituiu foi Emerson Leão, que após apenas 8 meses e uma derrota na Copa das Confederações, também caiu. Vamos falar do jogo em si, e o cenário era até um pouco favorável, mas não deu certo. Primeiro que o Brasil, segundo reportagens da época, teve 12 dias concentrado antes do jogo e contava com alguns reforços. Com a liberação dos jogadores que jogavam na Europa, o time era muito mais forte do que vinha jogando, e a Romário foi dada a faixa de capitão. Sobre o resultado eu te respondo, o Brasil perdeu por 1-0 com gol de Magallanes, e Romário nessa mesma convocatória teve problemas extra-campo, sendo essa sua última partida naquela eliminatória. Depois disso, o que aconteceu em 2002 é história, mas eu ainda tenho uma coisa para falar para você que é supersticioso. Desde aquele dia 1 de julho de 2001, o Brasil não perdeu mais no Uruguai por 22 anos. E adivinha em qual eliminatórias a gente voltou a perder lá? Pois é, tá claro os sinais, se você não acredita no Hexa, o problema é seu, porque eu acredito. Brincadeiras à parte, eu tenho que dizer que aquela geração não tem nem comparação com essa. Eles eram muito melhores, tinham muito mais opções e também quando eles falavam, eles faziam. Agora pelo menos a gente pode se apegar um pouco na história e é difícil. Mas não sei, vai que. Depois do título de 2002 e a saída de Felipão, tivemos um pequeno período de 24 dias de Zagallo no comando, onde aconteceu apenas uma partida. Essa, digamos, estreia foi ainda no ano de 2002 contra a Coreia do Sul, então o elenco era praticamente o mesmo que jogou a Copa. Nesse amistoso, o Brasil acabou vencendo por 3-2 com a escalação sendo muito semelhante à do Mundial, contando com 2 gols de Ronaldo e 1 de Ronaldinho. E o Zagallo ali já tinha uma história gigantesca na seleção e ele até continuaria para a próxima Copa como auxiliar, de um cara que também é muito conhecido e também tem muita história, o Parreira. E aquele ciclo foi um dos melhores possíveis, se classificou em primeiro nas eliminatórias e na Copa América de 2004 foi campeão de um jeito marcante, com aquele gol de Adriano no final contra a Argentina. Isso que aquela Copa América nem contava com os titulares absolutos do Brasil, e aquela geração foi a última geração de muitas estrelas que tivemos. E falando da Copa, teve ainda muita gente que podia ter ido, como eu posso falar do caso do Alex, que foi um grande jogador que podia ter ido também para 2002, e sei lá, do Carlos Alberto. Copa do Mundo 2006? Talvez poderia fazer parte do grupo, sim. Eu, assim, pelo menos fazer parte do grupo tu pensa que vai fazer, mas
São escolhas do treinador e você tem que respeitar. Zoando, tá? O Carlinhos nunca teve nível pra seleção brasileira e também naquela época, em 2005, ele era reserva do Corinthians. Mas eu achei essa entrevista, e essa entrevista pra mim é muito engraçada porque não condiz com a realidade. Falando sobre a estreia daquela passagem de Parreira, foi um jogo fraco contra a China fora de casa no dia 2 de fevereiro de 2003, novamente um amistoso. O resultado foi um 0-0, mas o verdadeiro resultado que importava era como seria a Copa do Mundo daquele elenco absurdo, com o quadrado mágico que dentro de campo não funcionou. Com o fiasco de 2006, Ricardo Teixeira, presidente da CBF, decidiu apostar em um novato, Dunga, que nunca havia sido treinador, mas que tinha sua história na seleção. Quero trazer para a seleção brasileira a mesma vontade que tive como jogador. Foi o que disse Dunga em sua chegada. E essa estreia que aconteceu em Oslo foi logo no segundo semestre pós-Copa, e o Dunga seria um treinador um pouco mais linha dura, digamos assim. Mesmo que contratado para a mudança, na estreia contra a Noruega, o time ainda contava com 9 jogadores que estavam na Copa, e apenas Elano e Daniel Carvalho como novidades. O gol foi do próprio Daniel Carvalho no empate em 1-1, e uma curiosidade é que o Brasil nunca venceu a Noruega na história, e essa foi só mais uma partida. E o Dunga ainda volta nesse vídeo, mas entre 2006 e 2010 ele teria o ciclo inteiro para trabalhar. Ao todo foram 59 jogos e até o pré-copa para 2022 foi o único a ter um ciclo completo para trabalhar, tendo ótimo resultado nas eliminatórias, classificando em primeiro, mas caindo na Copa nas quartas de finais para a Holanda. Agora vamos falar de um cara que hoje já não está mais no auge, Mano Menezes. Ele, após a Copa de 2010, tinha meio que a missão de integrar a nova geração, porque mesmo que Ganso e Neymar podiam ter sido chamados para o Mundial, eles não foram. A convocação contava com alguns dos atletas que formariam a estrutura do time de 2014, mas com bastante jogadores do futebol brasileiro. Para você ter uma ideia, o centroavante titular era Alexandre Pato, e o reserva era o André Balada. Épocas diferentes, mas os dois até que mereciam estar ali. O jogo contra os Estados Unidos marcou um momento histórico. O primeiro gol de Neymar com a camisa da nossa seleção. Agora o Ney é o maior artilheiro da história do nosso país, e mesmo baleado hoje 15 anos depois daquele dia 10 de agosto, é a nossa esperança ainda. O outro gol do Brasil foi do próprio Alexandre Pato, mas a era Mano Menezes não durou muito na seleção. Sofrendo algumas derrotas para a Argentina e uma eliminação para o Paraguai na Copa América com inúmeros pênaltis perdidos, a queda se tornou iminente e a solução mais uma vez da CBF era fazer uma dupla. Faltava um ano e meio para a Copa, que seria no Brasil, e os escolhidos foram Felipão e Parreira. Só que diferente até desse ano que estamos, naquela época a geração era muito pior e a gente só tinha o Neymar, mesmo que ainda jovem, era só ele. A volta do treinador campeão foi um jogo no início de 2013 contra a Inglaterra, e apesar da derrota por 2-1, foi uma das poucas vezes que vimos Ronaldinho e Neymar juntos na seleção. O Bruxo inclusive perdeu um pênalti naquele dia 6 de fevereiro de 2013, esse que seria seu último jogo pelo Brasil. E como a Copa foi aqui, a gente praticamente só jogou amistosos e até foi campeão da Copa das Confederações. Mas no Mundial, eu nem quero falar sobre isso, vamos mudar de assunto. Porque agora você vai pensar comigo. Em 2010, a gente foi buscar um cara que não tinha experiência nenhuma como treinador e ele não deu certo. E em 2014, a gente foi buscar 2 caras que já foram campeões e eles passaram uma vergonha histórica. Ou seja, qual que seria a solução? Será que era melhor buscar um cara novo? Não. Vamos voltar no que tava. E eu juro pra você, pra mim, essa escolha da volta do Dunga foi uma das piores que poderiam ter acontecido. Não fez nenhum sentido e também até atrapalhou o ciclo pra Copa de 18. E mais uma vez, a nossa gestão da CBF, impecável. Os cara é muito bom no que faz. Naquela época, jogamos muitos amistosos após a Copa. E o primeiro dele, já com Dunga no comando, seria contra a Colômbia. Esse jogo marcava o reencontro da dupla Zúñiga e Neymar, e acabou melhor para o brasileiro, que com a faixa de capitão fez o gol da vitória naquele dia. Só que Dunga e Copa América é uma coisa que não combina. Com ele em 2015 caindo para o Paraguai novamente nos pênaltis, e em 2016 foi pior ainda, sendo eliminado já na fase de grupos. E bom, apesar de não ter dado certo pensando em Copa do Mundo, chegamos no treinador que pelo menos foi o mais constante dos últimos anos, e também é o que teve mais tempo de trabalho. E a gente já vai falar do Tite, mas antes eu paro aqui para pedir para você deixar o seu like e se inscrever aqui no canal. Decidi fazer esse vídeo para aproveitar que a estreia do Ancelotti foi nessa semana, e se você gosta de vídeos como esse e de muitos outros, me dá uma chance, porque tem muito disso por aqui. Tite ficou no comando do Brasil um total de 2.389 dias, pegando parte do ciclo de 2018 e o ciclo completo para 2022. Sua chegada foi dada como uma salvação, e desde que pisou no cargo do Brasil não perdeu mais nenhum jogo nas eliminatórias, e assim Tite se tornava um herói. Contando com os jogadores do Ouro Olímpico, Jesus como titular e Gabigol no banco, e a volta de caras de confiança dele, Renato Augusto e Paulinho no meio campo.
O Brasil venceu por 3-0 sobre o Equador fora de casa no dia 1 de setembro de 2016, e ali começou uma era consistente do Brasil, pelo menos nas eliminatórias. Ao todo, em sua passagem pela Canarinha, foram 81 jogos, 60 vitórias, 15 empates e apenas 6 derrotas. Mas nas Copas do Mundo, Tite não foi bem. Em 18 acabou perdendo para a Bélgica em um jogo que o Brasil foi melhor. Em 2022, que parecia ser o ano que estávamos mais preparados, o Brasil perdeu para a Croácia, quando faltava só 4 minutos. E ele foi muito criticado por isso, mas hoje, quase 3 anos depois, a gente pode ver que o trabalho dele era bom. Vamos ver se com o Ancelotti pelo menos a competitividade volta. Mas a verdade é que os últimos 3 treinadores da seleção brasileira foram péssimos e o planejamento também foi horrível. E o Edinaldo tá de parabéns por isso. Foi ele que tava por trás e que gestão impecável, né? Vamos aplaudir ele aqui. Parabéns, Edinaldo. Carleto era esperado para o início de 2024. E como interino primeiro veio Ramon Menezes, que é o técnico da seleção de base. Um cara que não tem gabarito nenhum, tá no sub-20 até hoje, mas pela seleção principal não ficou muito. Até porque ele foi muito mal. Sua estreia foi em amistoso contra o Marrocos, onde já sem Neymar perdeu por 2-1 em março de 23, e na próxima data FIFA conseguiu a proeza de tomar 4 gols de Senegal, sendo assim trocado do cargo. Para esperar o Ancelotti o restante do tempo até 2024 veio Fernando Diniz, que em sua estreia contra a Bolívia em 9 de setembro foi muito bem, vencendo por 5-1. O jogo ficou marcado pelo último gol de Neymar pela seleção até aqui, e nesse jogo ele passaria o Pelé na artilharia. Há quem diga que o Diniz era o treinador ideal para a seleção, mas quando pegou os jogos mais difíceis perdeu 3 seguidos, contando ainda com a lesão no joelho de Neymar. Aí você pensa que agora viria o Ancelotti e a gente ia passar 2 anos mais tranquilos e estaremos preparados para a Copa do Mundo. Mas é claro que não. A realidade mesmo é que o Edinaldo não tinha nada concreto com o Ancelotti, e a gente acabou dormindo pensando nele e acordando com o Dorival. Na sua chegada ele ainda prometeu que usaria os jogadores do futebol brasileiro, e as suas falas nas entrevistas foram péssimas durante toda a sua passagem. Porém, em seu primeiro jogo ele foi muito bem. Assim como o Felipão em 2013, a estreia seria contra a Inglaterra em Wembley. Ele venceu com gol de Endrick, dando a esperança de uma nova seleção, emendando ainda um empate contra a Espanha. Só que depois disso, só ladeira abaixo. Na Copa América, queda para o Uruguai nas quartas. Nas eliminatórias, atuações fraquíssimas, terminando o ano de 2024 na 5ª posição. Aí você pensa que agora a gente poderia trocar. Tá mudando o ano, uma mudança também valeria a pena e começaria já um novo trabalho. O que você tá pensando? É óbvio que não. Dorival ainda recebeu mais uma data FIFA, onde com gol no final de Vini Júnior venceu a Colômbia, mas fora de casa contra a Argentina sofreu um 4-1 e caiu do cargo de forma vexatória. Após isso veio sua demissão. Diversos nomes especulados, mas Edinaldo finalmente conseguiu a chegada do Ancelotti, que em um ano para a Copa tem uma missão dificílima. A verdade, gente, é que nos bastidores todo esse ciclo para 2026 foi uma zona. Só que dentro do campo também, e por muitos momentos, como eu disse antes, falta personalidade. O Ancelotti sim foi a melhor opção, mas muitos caras parecem que têm medo de jogar pelo Brasil, não fazem o que tem que fazer e acham importante a volta tanto de Casemiro e de Neymar, porque eles pelo menos chamavam a responsa. Agora na terça a gente enfrenta o Paraguai e eu espero de verdade que a gente vença e inicie uma nova trajetória pro Hexa. E eu quero te pedir para você deixar a sua opinião, o que você achou desse vídeo e o que você achou de cada um desses treinadores que passou pelo Brasil. E óbvio, também falar do Ancelotti, do que você achou da estreia dele e o que você espera da passagem, porque esse vídeo acaba aqui. Gostaria de pedir de novo para você deixar o seu like e se inscrever aqui no canal para ver mais vídeos como esse. E também eu tô sempre trazendo conteúdo novo por aqui. Se você quiser, agora na tela tá aparecendo outro vídeo meu e você clica aqui pra gente se ver em alguns segundos. Mas se não, eu me despeço. Um grande abraço, valeu, é nóis.